Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiros e varandeiros, está começando mais Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje, 1196, Chico Firman. Tá chegando a hora. Pague para entrar, reze para sair. Que título. Gente, quem é que pensa nessas coisas, nesses títulos absurdos? Gente? Título maravilhoso em Chris Lume. Sempre. Thiago, pela terceira semana seguida, infelizmente ainda não está de volta. Está com as férias aí, acho que ele tirou uns 60 dias de férias. Mas temos uma presença ilustríssima com a gente hoje, Chico e Cris. Nossa, só orgulho. Que é Angélica Bito. Bem-vinda à varanda. Obrigada. Angélica, quem é você no mundo do cinema brasileiro? Quem sou eu na fila do pão? Bom, no início do 00 eu trabalhei no site Cineclick. Trabalhei durante 8 anos. Foi lá nessa época também que eu conheci Chico. Porém, saí dessa área e tal. Só que hoje, como eu trabalho na MTV, então a gente ainda se encontra em cabines e etc. Pois produzo conteúdo sobre cinema também na MTV Brasil. Eu trabalho no digital de lá. Então, tudo que vocês veem nas redes sociais de MTV e site é a minha equipe que faz. Muito que lindo. bem, então a Angélica está envolvida aí no todas as mídias sociais da MTV. Isso. E escreveu muita crítica de cinema. Já escrevi. A gente leu muito texto seu no Cineclick. Ai, que lindo. Obrigada. Bom, a Angélica está aqui hoje pra gente falar de It 2. É o grande tema da semana nosso. Então vamos... It capítulo 2. Capítulo 2, exatamente. Pra ficar mais chique. Eu tô perdido, eu não lembrava se era parte, se era capítulo. Acho que vocês me consertaram e agora eu já vou engolindo isso. Dividindo tudo em partes. Fica Tá tudo certo, né? Certo. Vamos falar muito de It, vamos acabar falando alguma coisa de Festival de Veneza, que acabou. Surpreendente, né? Com surpresas na premiação, expectativas para os filmes, né? Mas antes, acho que o Chico podia trazer um pouquinho da corrida do Oscar, que vamos dar o pontapé inicial para a nova temporada, Chico? Então vamos começar falando do Festival de Veneza, porque tem tudo a ver com o Oscar. Uma coisa ligada na outra, O Festival isso. de Veneza terminou ontem, e quem ganhou foi o Coringa. Ontem, pra quem tá gravando hoje, que nem a gente. Nossos anteontem. ouvintes já faz uns dias. Anteontem, enfim. Quem ganhou foi o Coringa, do Todd Phillips, que era um movimento muito ousado, né, para um festival de cinema. O filme tá sendo muito elogiado, a performance do Joaquin Phoenix muito elogiada, mas ninguém esperava que ele fosse ganhar o prêmio principal, ainda mais num júri comandado pela Lucrécia Martel. Então, tinha muitas coisas surpreendentes numa informação só. E aí começou, né? Assim, primeiro que o filme aí, que já estava muito visado para a temporada de prêmios do Oscar e Globo de Ouro, etc. Agora ele fica muito mais forte, não só na categoria de ator, aparece uma perspectiva de ter uma indicação para filme também. A gente lembra que o ano passado o Pantera Negra foi indicado ao melhor filme. E há mais de 10 anos, o Cavaleiro das Trevas foi um dos motivos pelos quais o Oscar passou de 5 para 10 indicados, porque ele não foi indicado para melhor filme. Então, tem uma chance aí da DC aparecer indicada para melhor filme esse ano. O filme teve muito apoio de crítico, mas também muita gente caiu matando nessa escolha da Lucrécia Martel, né? Porque... Lucrécia Martel é seu júri. E seu júri. Porque parece uma escolha um pouco menos óbvia para festivais de cinema. O que é que você achou, Michel? Eu achei interessante, primeiro porque tudo começou com muita polêmica durante a semana, né? Acho que a gente já comentou rapidamente na semana passada, mas vale falar que a Lucrécia disse que não ia para a sessão de gala do filme do Polanski, então ela já começou o festival trazendo muita polêmica. Depois o filme acabou sendo premiado só com o segundo prêmio mais importante do festival, quer dizer, mesmo ela tendo a posição forte dela com relação às acusações do Roman Polanski e não querer participar de festas junto com ele, ela quer separar a vida da obra, e ela e o júri reconhecem o filme, que foi, junto com o Coringa, foram os dois filmes mais elogiados, assim, largamente com relação aos outros. Mesmo a Ad Astra, que foi bem elogiado, mas eu acho que tem um público específico. Esses dois foram meio que unânimes, pelo que eu tenho lido. Uma coisa que eu fiquei pensando é que talvez a premiação do Coringa talvez tenha só acontecido justamente porque a Lucrécia Martel tinha esse pé atrás em relação ao Polanski. Talvez. Talvez o Polanski tivesse saído de lá com o Leão de Ouro. Mas, enfim, de qualquer jeito, o filme sai fortalecido para
para o Oscar. O Ad Astra, que você comentou também, a gente já comentou semana passada. Que não ganhou também nenhum prêmio. Não ganhou nenhum prêmio, mas foi muito elogiado. E tem uma campanha de lançamento muito grande. Tem muito pôster, muita coisa. Ele vai sair lançado agora, daqui a pouco, né? Então tem muita chance de ele aparecer também na reta final do Oscar. E um filme, tá acontecendo também o Festival de Toronto, né? Que é outro... Peraí, segura, deixa a Angélica falar o que ela achou desses filmes. Verdade. Gente, eu vou confessar que eu não acompanhei tudo isso, eu tô adorando, eu tô aprendendo. Claro, acompanhei a questão do Coringa, porque é outro filme que eu tô doida pra ver, mas tô só aprendendo Muito aqui. bem, muito bem. Então traz Toronto, que começou a semana, Chico. Não, calma, mas a gente não vai falar da Bárbara Paz? Não, vamos, com vamos certeza. falar. Vamos falar dos agora? prêmios ainda. Mas aproveita Tá. agora, conte da Bárbara Paz. A Bárbara Paz, né, que foi premiada em Veneza também, né, pelo júri da crítica Exatamente. independente, né, pelo documentário dela do Babenco. Uhum. Bárbara Paz, a primeira brasileira a ser grande ganhadora da Casa dos Artistas Exatamente. e vencedora em Veneza, hein? Que mulher. Que pessoa desse mundo que tem esses dois prêmios, né? Zero. Só Bárbara Só Paz. Bárbara. É. Agora só Bárbara. É. Perfeita. Cris, o que Realmente. você acha de Bárbara Paz? Não, é maravilhoso, né? As pessoas ficam querendo fazer Emmy, Oscar, tal, Tony. Não, isso aí é muito mais importante. Relevante. Globo de Ouro. Boa. Mas dizem que é um filme extremamente emotivo. Eu não sei... Como é uma mostra paralela, né? Era a Veneza Classics, digamos assim. Classics, Eu não consigo nem identificar, mas claro, foi um filme que foi... O povo gostou, né? São os Sim. últimos anos. Foi gostado, os digamos últimos assim. dias, sei lá, do Hector Babenco, né? Que era o marido dela. Então, me parece que tem uma coisa muito pessoal. ali, sem dúvida. obviamente, Isso aí né? é certeza. E ela, enfim. Não, muito o legal pessoal desse gostou, premiado, né? né? O Brasil também ganhou um prêmio em curta, não vou lembrar agora detalhes. Acho que era a linha, né? Eu só peguei por cima, assim, eu não li. E, assim, o Brasil saindo premiado dos principais festivais de cinema, né? Com certeza. Brasil lá. E aí, Toronto? Toronto começou, ainda está no meio mais ou menos de Toronto, e ontem passou um filme que muita gente estava com o pé atrás, que é o filme do Mr. Rogers, que é o filme que a gente Do viu Tom no Hanks, documentário ano passado, o Want to Be My Neighbor, e agora o Tom Hanks ia fazer. Então, todo mundo achava que ou ia ser incrível essa combinação de Tom Hanks com o Mr. Rogers, que é para quem não sabe, é um clássico apresentador infantil da TV americana, e outras pessoas já achavam que ia ser assim, nossa, vai ser o encontro da água com o açúcar total, né? No final, as pessoas gostaram bastante, foi muito elogiado. Tom Hanks está super cotado para o Oscar. Não se sabe se ele vai ser lançado como ator ou ator coadjuvante, porque existe, na verdade, um protagonista, que é o cara que vai entrevistar ele, que tem a vida transformada por essa visita. E só que o Tom Hanks tem o star power para roubar a cena e virar o ator principal, né? Já tá, Então, tá complicada essa competição pra ator já, né? Pra ator tem muita gente, você não tá entendendo. O Noah Baumbach, que lançou o filme também... Passou em Veneza, passou em Veneza, da Netflix. Foi elogiado, bem elogiado. Muito elogiado, que é o História de Casamento, a Marriage Story, com a Scarlett Johansson e Adam Driver. Todos estão cotados. Ele, os dois, todo mundo tá cotado, todo mundo tá achando que eles vão ter indicação. Então, só em ator, a gente tem o Leonardo DiCaprio, tem o Brad Pitt do Ad Astra, tem o Joker, tem os dois atores, talvez um só, do filme do Fernando Meirelles, que foi muito elogiado também. Que é Os atores, porque o filme The não. Two Popes. Ele tá com 80 e pouco o filme foi Metacritic. Então, só a turma do Metacritic. Eu viu acho que o filme acho que você leu a turma que eu crítica leio, do a mal. turma que eu leio detonou o filme. Então, mas ele tá bem elogiado. Depois eu vejo aqui a média do Metacritic, mas ele tá com mais de 80. E o Jonathan Pryce e o Anthony Hopkins, que fazem o Papa Francisco e o Bento XVI, foram muito elogiados. Então, a chance de ter eles dois na corrida do Oscar também é bem Vai dificultando grande. pro Antônio Bandeiras já, né? Antônio Bandeiras, eu tô achando que ele ainda tá lá. Mas assim, tem muita gente surgindo na jogada aí. Eu ouvi que eu sempre ouço um podcast em espanhol que as pessoas estavam em Veneza cobrindo, e aí eles estavam lamentando lá a interpretação, segundo eles, incrível do Joaquin Phoenix, porque a chance dele ganhar o Oscar do Antônio Bandeiras já estava diminuindo muito ali, só por um filme. Eles já estavam lá, poxa, e agora? Como é que vamos ficar? Tinha expectativa. Só pra terminar ator, já que a gente considerou mais em ator, o Christian Bale também tá muito cotado pelo Ford versus Ferrari, que é um filme do James Mangold, e que estreou também agora num dos festivais. São muitos festivais juntos ao mesmo tempo, viu, gente? Eu tô confundindo tudo, então. Mas ele tá apareceu muito elogiado para melhor ator também. E ele é um ator que a academia adora, né? Foi indicado até quando não merecia.
Então, a chance de aparecer lá também é grande. Então, tem, E o- tem pouca vaga. E o filme da Pra muito Eterna ator. indicado ao Oscar Meryl Streep? Porque o Panama é um filme sobre o Panama Papers, Aham. do Steven Soderbergh. The e- Laundromat, né? Laundromat, exatamente. O Festival de Veneza, a crítica americana gostou muito e a crítica europeia detestou. Então o filme dividiu bastante. Mas a Meryl Streep é sempre Não, o Meryl Streep é quase... uma vaga garantida, é quase uma né? vaga garantida. Então, eu acho que não tem muito erro. Se a pessoa que concorre até pela aquela bruxa do caminho da floresta, sei lá, ela pode fazer um filme sério, ganhou já. Muito Semana que vem a bem. gente continua com mais coisas do Oscar, tem muita coisa rolando aí e Toronto já deve ter terminado, né, provavelmente, na semana que vem. Provavelmente sim. E aí a gente dá um balanço lá. Mas acho que só pra finalizar Veneza também, vale comentar que, tirando esses filmes premiados que a gente comentou aqui, os outros todos decepcionaram. Então não foi um festival que a média tenha sido muito bem recebida. Pelo contrário, filmes dos demais diretores foram pouco elogiados. Vamos aguardar. Os festivais estão aí pra descobrirmos depois, né? Só uma coisa, quem tá muito cotada pra melhor atriz é a Renée Zellweger, ressuscitando das trevas com Judy, fazendo a Judy Garland. Ninguém tava dando Achei que muita era o Bridget bola. Jones 4. Aí apareceu, aí apareceu o trailer, todo mundo, uó, aí depois o filme passou, aí uó, aí... Mas parece que é um filme só de atriz, não tem muita coisa além disso. Muito bem. Vamos começar a nossa conversa sobre It 2. It, capítulo 2. Vambora. Angélica. Nem sabe falar o nome do filme. Filme dirigido pelo argentino Andy Muschietti, de 46 anos. Eu fui ler um pouco sobre a carreira dele, sobre a vida dele. Ele escreve roteiros com a irmã, né? Com a irmã dele, e depois dirige os filmes. E ele disse que ele e a irmã adoravam ver filmes quando criança, com 4, 5 anos, já iam no cinema perto da casa deles ali em Buenos Aires. E o primeiro filme que impactou muito ele, que disse que além de se ficar fantasiado, também ficou meio assustado, era o Contatos Imediatos de Terceiro Grau. E que dali que ele começou a querer ser, ele falou assim que ele queria ser diretor de cinema sem saber que existia a carreira de diretor de cinema, ele queria fazer filmes. E quando ele viu o Corcel Negro, ele era uma criança muito tímida, ele gostava muito de ficar desenhando, ele falou que começou a ficar desenhando quase os storyboards, assim, nas paredes da casa. Então, veio dali toda essa paixão por cinema, achei interessante como Legal. como surgem as coisas, né? E é o terceiro longa-metragem do Andy. Ele dirigiu o Mama, que também foi um curta, depois ele transformou em longa, depois que o nosso querido mexicano, me falhou o nome dele agora, Eu não sei o que você vai falar. Da Forma d'Água, Guillermo del Guillermo del Toro. Toro gostou do curta e aí ajudou a sim. produzir o filme. E depois ele dirigiu o It. Chico, você conhece a carreira dele anterior? O It a gente falou no episódio número eu vi- 91, então a gente já Eu vi começou. tudo, né? É uma carreira curta, dá pra ver É tudo, bom que é né? pouca coisa, né? Então Né? tá tranquilo. O Mama, o curta, a gente tava comentando aqui, a Angélica elogiou bastante, e assim, eu assim embaixo, acho muito bom. Acho muito bom. Aquele tipo, você pega uma ideia simples e você aposta nela, é um curto, então perfeito. A mesma coisa daquele que a gente viu também, que virou longa depois Quando as também. que foi- luzes se quando apagam, as luzes né? se apagam, que é o Lights Out. O curta é maravilhoso, o longa dilui a ideia. E aí o Mama longa eu já acho mais ou menos, eu não acho tão incrível assim. Acho que tem alguma coisa funciona. Aquele mas, finalzinho, acho que é o final, pra mim, o final do Mamá que me deu ranço a esse filme um pouquinho. Do longa. No final, do longa. Então, eu acho que tem histórias que talvez tenham nascido pra curta, né? Pra finalizar ali. Que pra mim, o curta do Mamá funciona muito mais. Sim, totalmente. Eu acho. A mesma coisa, você chegou a ver o Lights Out? Não, Lights Out, assista depois, tem Vou 3 ver. minutos no Acho YouTube. que tem no YouTube. eu vou abrir aqui pra ver agora. É maravilhoso, é incrível, é assustador demais, assim. Aí ele pega uma estreia e uma ideia e, assim, estica em longa e realmente você perde, né? Não tem jeito. Mas o It, a coisa, inclusive, foi um momento de guerra aqui nesse podcast. A gente teve um pouco de controvérsia, digamos assim, que o Chico gostou bastante. Eu gostei muito, muito. Os outros não de gostaram verdade. tanto. Eu amo também o primeiro. Amo. Conte pra gente então o que você Adoro. achou do primeiro, vai. Mais Eu detalhes. adoro, e só queria dizer que o filme de 90 é responsável por eu não gostar de palhaços. O meu filho gosta de patati patatá, te espirro, e eu me incomodo muito ainda por causa do filme de 90. Quer dizer que você ficou traumatizada por compra de Sim. Pennywise. Sim, com certeza. Olha isso. E eu acho muito engraçado porque tem muita gente que tem esse problema com palhaço, né? Aham. Muita gente, assim. Tem uma
uma colega que trabalha comigo, com a Cris, que é a Aline, que ela falou que ela não vai ver nunca esse filme, porque ela já tem medo de palhaço. Ela vai ver um filme de palhaço do mal ainda mais. Não vai rolar, né? Que você tem medo de Não. palhaço? Olha, hoje não, mas realmente também tinha esse trauminha aí que a Angélica falou. Difícil. Muito bom. Vamos pra sinopse então, pra gente poder liberar a conversa? Vamos, libera aí. Foram 27 anos após colocarem fim na série de crimes cometidos por Pennywise, mas o palhaço assassino volta a atacar, e a gangue de losers, ou de otários, como foi traduzido no filme, tem uma promessa a cumprir de enfrentá-lo novamente. Isso aí, E The aí? Comeback. E aí, Chico, como é que é esse comeback? E aí é o seguinte, assim, o que eu gosto muito no It, a Coisa, no primeiro, é que eu acho que ele desenvolve muito bem os personagens. Eu acho que ele, primeiro que ele encontra atores mirins ótimos, e ele consegue criar uma consistência no desenvolvimento dos personagens, na relação deles com a vida mesmo, e nos problemas que cada um tem, que são diferentes e são muito fortes, muito poderosos. Ali, numa coisa rápida, você fala de bullying, você fala de agressão na escola, você fala de abuso sexual, você fala de racismo, você fala de muitos temas, assim. E eu acho que todos encontram... Talvez não tenha espaço para desenvolver um negócio totalmente, mas todos são bem representados ali. Eu acho que estão muito bem pontuados. E são raiz do medo de todo mundo, né? Exatamente. Porque no fim é isso, né? O palhaço, ele vai direto no medo deles, né? E o medo tá bem enraizado, né? Na Exato. biografia dos personagens, né? Exato. Eu gosto muito disso. E eu gosto muito da maneira como ele articulou o grupo. Como ele faz aquelas crianças se encontrarem e cada uma ser meio que um alívio para a outra, né? Encontrei uma pessoa que me entende e tal. Um serve de muleta pro outro. É mais Um ou menos serve de isso. muleta pro outro. Mas muleta eu acho Claro, que não é ruim, vou mas te assim, falar. mas é mais ou menos isso. E uma das coisas que eu peguei briga com o Thiago, né? Porque ele falou que era a cópia do Stranger Things. Primeiro que eu acho que o Stranger Things, ele tem um problema que, assim, eu acho o roteiro muito fraco. Acho tudo uma costura de referências que não tem solidez. Eu acho que o It, ele consegue ter solidez. Até porque, tudo bem, tem um livro com milhões de páginas, então eu acho que tem uma coisa mais... um background ali mais fácil de trabalhar. Mas eu acho que ele é mais sólido mesmo. Assim, e eu acho que ele remete aos filmes dos filmes dos anos 80, não necessariamente passando pelo filtro do Stranger Things. Ele remete aos Goonies, ao Conta Comigo, aqueles filmes dos anos 80. Pra mim, ele tem esse espírito. E eu acho que o Andy Muschietti é um bom diretor. Eu acho que ele consegue deixar as crianças muito à vontade no primeiro filme. E eu acho que ele consegue articular muito bem essa coisa meio agridoce da história. Então, pra mim, funciona em vários níveis o It. O que acontece nesse segundo... Gente, eu tô parando um pouco na voz, porque minha voz tá um pouco ruim. A garganta está falhando. A garganta está falhando, tá? O que acontece que eu acho nesse segundo, que depois a gente vai desenvolver direito, é o seguinte, que quando o seu grande inimigo é o palhaço do mal, e você tem crianças combatendo ele, é muito mais fácil você acreditar, você entender e tal. Quando tem adultos, as coisas mudam um pouco de perspectiva. Então eu acho que a força que tem no It, pra mim, no primeiro, nesse segundo se dilui um pouco. E aí depois eu falo. Muito bem. Angélica. Nossa, tô aqui pensando ainda também em relação a isso que o Chico falou, que faz muito sentido, né? Em relação primeiro ao segundo. Mas A questão da fantasia, né? Quando é com Exato. criança, a fantasia é mais, talvez mais aceitável Sim, por nós. Sim, exatamente. Quando é adulto com fantasia, você já fica, talvez, menos adepto a O isso. que é que esse adulto tá lutando com um palhaço e daí tá com medo de um balão vermelho? O que tá acontecendo, né? Acho que é mais difícil de comprar mesmo. Mas eu gosto o que eu gosto do segundo na verdade, o casting, né? Eu acho que o casting é muito perfeito, assim. Eu acho que os atores, eles conseguem também fazer isso, manter essa personalidade que foi desenvolvida no primeiro agora. Então, assim, eu gosto muito, por exemplo, do Bill Hader aqui, que ele é o alívio cômico. É que eu sou muito fã do Bill Hader já, desde Saturday Night Live e tal, então, pra mim mas eu acho que ele é incrível e eu acho que o casting é muito bom, muito bom. O Bill Hader, inclusive, foi um dos mais elogiados nessa nova versão. Até porque eu acho que as pessoas esperavam dele uma coisa muito mais cômica e ele tem um tragicômico ali, né? Ele vai pro trágico muitas vezes. E o resto do elenco é bom, realmente, assim. Uma coisa que eu gosto bastante no filme, na apresentação do filme, que é quando você descobre quem são os personagens, como eles estão agora e quem vai fazer eles e tal.
é que eles, além da semelhança física, dos trejeitos, das coisas, o roteiro ele tenta fazer uma ligação direta com o passado. Então, assim, você vê que nenhum deles escapou do que eles eram quando era criança. Então, você vê, por exemplo, a personagem da Beverly, da Jessica Chastain, envolvida com um marido abusador, da mesma maneira que o pai dela tratava ela. Você vê... essa piada eu achei maravilhosa, que é a piada do menino hipocondríaco, que pra mim é o meu personagem favorito do primeiro. Sim. Que ele vai... ele enfim, é ruim de falar, né? Mas é bem no começo do filme. Mas que ele não consegue se livrar da figura da mãe de jeito nenhum. Inclusive, literalmente, no filme, né? Porque, enfim... E a profissão dele é ser analista de riscos de uma seguradora, né? Exato. Que é a cara de uma pessoa hipocondríaca que tá analisando o risco o tempo inteiro de ficar doente ou não, né? Exatamente. Então, eu acho que é legal como ele consegue trazer para os personagens adultos esse reflexo do que eles eram quando crianças mesmo. O Gago continua Gago, e assim vai, né? E aí, Cris? Queria trazer uma discussão para a mesa. Traz. O que vocês acham da sequência inicial? Vamos começar então com a brutalidade toda e... Eu fiquei na dúvida. a polêmica? Eu começo então também. Eu não sei se eu gosto da sequência inicial, porque assim, assim como no primeiro, é uma tentativa de ter uma sequência inicial de impacto, né? No primeiro você tem uma cena, sei lá, pelo menos quem é fã, tal, no imaginário, uma cena clássica e uma reprodução meio frame a frame de uma cena, né, bem... Uma cena, pra quem vai ver o filme e tal, pra quem conhece a história, uma cena bem... frame a frame, da série assim, anterior. da série sim. anterior, bem feita e muito clássica. Nessa, eu acho que ele tenta trazer a discussão, os temas, né, pro dia de hoje e dar um gosto do que ele vai tratar dessa coisa da vida adulta, dos dramas da vida adulta. Mas eu não sei se depois, assim, com o filme no final, assim, se eu me senti muito confortável com essa cena, não sei. Angélica, você Se ele não estava querendo me forçar uma barra. alguma coisa sobre isso? Conte. Confortável é impossível ficar, né? Porque, além de tudo, é muito... É algo muito comum, recorrente, que a gente vê acontecendo não só em Derry, mas no mundo inteiro. Inclusive, eu li um pouco sobre essa cena, era uma entrevista com a Jessica Chastain e o diretor, e eles ficaram na dúvida mesmo se eles manteriam essa cena, porque é chocante, é atual, é verídico, inclusive é baseada numa cena do livro que o Stephen King escreveu, tendo como base um crime que realmente aconteceu lá nos anos 80 na cidade dele, né? Então, de fato, é algo real lá já há 30 anos, né? 30, 40 anos. Mas daí eles falaram realmente que a ideia... Eles resolveram manter a cena porque, de fato, é para trazer essa realidade, essa coisa de fato real, do crime real, para uma fantasia, né? E eu acho que durante o It, claro, é um filme de fantasia, mas ele traz muito do real pro medo, o medo dos protagonistas. Tudo a gente consegue se relacionar, né? Ao mesmo tempo, a gente também consegue se chocar. A gente se choca muito mais com a agressão do que com o desfecho dessa agressão no Rio. Bom, eu não quero dar spoiler, Tudo bem, né? Mas tudo o bem, muito você foi mais bem, você foi chocante bem. é o pré do que o que acontece quando o It aparece, né? Sim. Eu acho que... Até porque o pré é causado por pessoas normais e o Exato. pós é causado por um vilão. Então, Exatamente. na verdade, o que eu não assim, Encaixa não, com a história em si. é a aparição do It, porque assim, o que acontece ali é um negócio muito sério. Sim. E aí eu não sei, o It ali, a hora que ele aparece, eu falei, tipo, É o que menos o choca, que tá né? querendo dizer isso, assim? É pra isso? É pra me dizer que o It tá chocando menos? Que aconteceu? Eu só não... Aham. Que não me encaixou pra mim ali, não fechou, não deu desfecho, é a aparição do It mesmo, assim. Porque eu acho que ele quer dizer isso, ele quer trazer, ele fala assim, ali no primeiro filme é uma história de criança, então acontece uma coisa com uma criança, aqui eu tô querendo contar uma história de adulto. Mas aí eu acho que aí volta a ter esse não encaixe, assim, que a gente tem essa sensação de, putz, como é que a gente vai fazer o adulto brigando com o palhaço? Eu acho que essa participação do palhaço numa questão muito de adulto, eu não sei se está bem resolvida nessa primeira cena. É isso que essa parte que eu fiquei na dúvida. Entendi. O que eu acho é que eu acho que ele tenta dar pro Pennywise, né? Uma coisa de ele é o cara ele é o mal que tá ali.
Ele é tipo assim, a coisa que se manifesta porque o mal tá acontecendo, o mal tá em volta. Então ele é meio que quase um espírito que ronda as coisas ali. Você tá dizendo que ele tivesse Então- tipo um imã que o mal o atraísse? Não, ou então ele é tipo a essência do mal e ali tá meio que influenciado por ele. As coisas acontecem meio que influenciadas por ele e depois ele se manifesta. Eu acho que eu fui meio por aí. Mas o que me revoltou mais nessa cena, Cris, foi o seguinte. Quando eu vi a cara do menino lá, eu disse assim, gente, eu achei que era o Bill Skarsgård que faz o Pennywise, que era o ator dessa cena. Tá. Aí durante a cena inteira eu disse assim, nossa, que interessante botar o mesmo ator, mas não é o mesmo ator. Não. É o Xavier Dolan. Aham. E aí eu fiquei puto, vou ter que ver o filme de novo pra poder ficar feliz com o que acontece com o Que Xavier isso, Dolan. Chico? Não chega tanto. Que absurdo. Olha só como tem muitas questões éticas envolvidas nessa Olha cena. isso. Desculpa, gente, eu não posso ser perfeito. Mas é isso, eu fiquei muito triste quando eu descobri que era o Xavier Dolan, porque E eu me que tô frustrei, errado que eu porque descobri não agora. sei. Mudou minha percepção desse filme agora. não Eu sabia. nem percebi que era o Xavier Dolan. É o Xavier Mas Dolan. eu acho que é uma cena ultra impactante. Eu acho eu acho ela muito bem filmada. Sim. Toda no escuro, né? O tom eu acho muito bom. Mas eu acho que ela não combina em nada com o filme. Eu achei que ela não tinha necessidade pra fazer o engate depois no Pennywise e depois a história transcorrer. Eu falei, legal, tem um curta aqui que depois passou Eu bastão senti um pro pouco filme isso, correr. entendeu? Eu achei que não muito tinha interessante muita o que ele quis conexão. trazer. Claro E que o não- tema depois não- volta de maneira volta, bem eu fiquei, não branda sei. em outros personagens no futuro, o tema maior, digamos assim. Mas eu achei que uma coisa tão deslocada, Será? Não sei. bem Porque, assim, feita, esse que é o pior. Em alguns momentos, porque às vezes não fica tão concreto isso, né? Mas assim, em alguns momentos falam-se muito da violência que existe em Derry. Então eu acho que ali é uma maneira de voltar para a violência e de justificar a volta do It do Pennywise 27 anos depois. Ou seja, é tipo assim, ele voltou e as coisas estão acontecendo de novo. Eu acho que o mote é mais ou menos esse. Talvez não tenha ficado tão amarrado, mas... Se o mote fosse esse, que tivesse 2, 3 diferentes sequências de violência distintas, não só desse tipo de assunto, pra nos dizer que, olha só, o mal está aterrorizando o local. Mas durante o filme tem outras, né? Sim, Por sem exemplo, dúvida. né? Bom, enfim. Não, e aí, Porque não, mas ele aí, começa a é que matar, né? aí durante o É, filme, exato, ele começa a retoma essa interação com criança, né? É. Aí eu fiquei meio confusa, assim. Falei, puxa, achei que ia ser uma coisa mais... Por exemplo, ele tem 2 interações grandes com aquele menino que quer ir no festival Sim. e com a menina que tem uma coisinha na bochecha. Aquilo é mais o It clássico, Sim, assim, eu total. acho, né? É. Então, não sei. Assim, é um incômodo que surge... Incômodo. Uma coisa que eu achei que não tinha encaixado, mas depois pensando, depois de ter visto o filme inteiro, assim. Falei, puxa, achei que essa cena era pra mostrar. Agora nós vamos falar da vida adulta. Mas ele ainda tem que... é um filme que ainda tem que ficar nos 2 mundos, né? Porque eu acho que tem isso. Muito do charme dele, acho que eles devem ter percebido isso, tá com o elenco das crianças, né? Não tem jeito, né? O filme tá... E toda hora E tem da que remeter. interação palhaço-crianças, né? Exatamente, né? Então acho que tem o filme tem essas 2 caras aí que ele precisa ficar assim, se revezando, né? Ô, Angélica, o Chico falou bastante, você falou um pouco sobre a força do primeiro com relação a desenvolver as questões de criança, né? Então, digamos que é um filme de terror, mas é um come of age. E aqui é um come of age também em transição, porque várias histórias voltam e os medos dos personagens... eles nunca abandonaram, né? Eles ficaram 27 anos mais velhos, mas os medos continuam. Quer dizer, como é que é essa relação do come of age e de ver as pessoas amadurecendo, mas perceber que os medos ainda nos perturbam? Você Quer diz dizer, como como isso é pessoas e desenvolvido? não mais só como criança. Quer dizer, cada um tem seu próprio medo e as coisas ainda, em alguns casos, como o Chico falou, se permanecem, né? Sim. Quer dizer, a menina que tinha um pai agressor agora Sim, tem um marido, sim. o hipocondríaco que continua, quer dizer, como é que é tem essa até relação? questões que a gente nem sabia no primeiro filme, que no segundo, tipo, do personagem do Bill Hader, esqueci o nome dele, é Mike? Rich, né? Rich? Não, Ai. Mike é o negro, né? Mike é o negro, Eu acho que é exato. Rich Que é o Mike, Dozier. que é o cara que fica em Derry, né? E chama todo mundo pra voltar, né? Isso. Uhum. Tem a questão dele também, que aparece ali no filme, que ninguém fica sabendo, né? Naquela cena do palhaço voando, Tá. da estátua tá. do lenhador e tal, que é uma coisa que ninguém falou sobre aquilo. Surgiu um medo pra explicar melhor o personagem, talvez, dele. Pois Rich é. Dozier. Rich Dozier. Rich. Rich, isso.
E... Nossa, acho que eu me perdi aqui. Calma. Não, o que não era? Das transições de como é feito de medo e agora de adultos. Na verdade, acho que isso tudo nunca transita, né? Nunca passa, né? Acho que essa é a ideia, né? Que Carregamos nossos medos eternamente. Carregamos. Por mais que a gente tenha 27 anos de terapia, eles estão lá adormecidos. Ainda mais quando... Bom, vamos tentar se colocar no lugar de uma criançada que lidou com um palhaço assassino, né? Um palhaço assassino no meio de umas cavernas, aquela cena final e não sei o quê. Porra, eu também não esqueceria isso. Traumatizado eternamente, não, né? Não tem terapia que consiga apagar, de fato, né? E por mais que superficialmente você superou e, estou fazendo piada sobre isso, ou, sei lá, estou sendo bem-sucedida com o meu marido no meu negócio, volta, né? É isso, assim como o palhaço voltou, essas coisas voltaram, né? Exato. Sim. Ô Chico, é um adeus à nostalgia que o filme anterior trazia pelos anos 80, até porque a história se passa nos anos 80. Adeus, Esse filme dá um pouco de adeus, até porque estamos falando do agora, do momento atual, então... Não, adeus não acho não, porque tem as crianças o tempo inteiro, né? Eles entenderam que as crianças eram um grande charme, a Cris acho que falou isso, né? E eles trazem as crianças o tempo inteiro. Nosso amigo Gustavo Joseph, que veio aqui 2 semanas atrás, Bacurau, ele leu o filme inteiro, o livro inteiro, e ele falou assim, a segunda parte é muito menos interessante do que a primeira. Porque a primeira são as crianças, então é um medo muito mais como é que chama? Avassalador, né? Devastador. Eu tentei juntar devastador e avassalador, não Você deu criou muito uma palavra certo. nova. Devassalador. E aí, não sei, eu acho que dá um peso maior, né? Dá um peso diferente para as coisas. Por isso que eu acho que esse tem uma... Sei lá, talvez o impacto emocional seja um pouco menor para mim do que... Ou muito menor, não sei, do que o outro. Mas eu acho que ele não abandona essa coisa, essa nostalgia, não. Ele tem uma certa nostalgia, sim, em relação aos anos 80. Eu acho que o jeito que o Stephen King escreve é nostálgico. Né? Ele tem uma coisa de falar das origens, de falar da cidade pequena e tal. Inclusive tem uma piada maravilhosa com o Stephen King. Conta a piada pra gente. O Stephen King, muita gente fala que ele é um grande autor, um cara, um dos maiores contadores de história, só que ele não sabe terminar um livro. E aí, o Muschietti e a Muschietti, que escreve com ele, o que é que eles fazem? Fazem uma piada, transformam o protagonista num cara que é escritor, mas não consegue terminar um livro. Inclusive tem uma participação maravilhosa do Peter Bogdanovich no filme. E do próprio Stephen King. Brincando com isso. Exato. Temos cameos aí. Um pouco spoiler, né? Desculpa aí, Cris. Spoiler, alerta. Mas é isso. Não, depois que a gente já falou. Vocês foram soltando, não deu tempo de eu rodar a vinheta. Mas a participação do Stephen King também é um charminho, né? Também com certeza. E é demais. O que eu acho que pra mim que sei lá, que diferencia mais as duas coisas que tem nesse filme é o seguinte, assim. Eu acho que é muito legal a maneira como ele conversa com os personagens e como ele desenvolve quem são os personagens hoje em dia. Só que eu acho que quando ele vai para fantasia, né, para o mundo de fantasia, vamos dizer assim, ele fica durante muito tempo. O filme tem 2 horas e 50, é um filme gigantesco, né, para um filme padrão comercial e tal. Só que aí, enfim, o que mais me interessa no filme é muito mais os dramas pessoais, os medos, as coisas que são desenvolvidos neles na vida real, vamos dizer. E aí eu acho que quando ele vai muito pra fantasia e fica nisso, que ele vira uma grande fan house, né? Vira um grande parque de diversões, me perde um pouco, porque eu, sei lá, eu acho que eu podia ser um pouco mais concentrado. Eu acho que eles podiam ter sacrificado um pouco mais, não feito tão literal, talvez, o filme, e deixado um filme um pouco menor. Posso falar mal então agora? Pode falar mal. Primeiro, eu acho que o filme não consegue dar o mesmo interesse para todos os personagens. Então ele acaba privilegiando, até por questões de atores mais famosos, alguns personagens do que outros. Então o Chico falou, por exemplo, que gosta muito na versão anterior do personagem hipocondríaco. Eu acho que ele se torna bem coadjuvante nesse. Assim como eu acho que o Mike se torna bem coadjuvante. Como o menino, eu não vou lembrar o nome do ator, o menino que era o gordinho no anterior. O Ben.
tem uma questão ali até um pouco maior, mas mesmo assim, eu acho que os personagens acabam ficando muito centrados no Bill Hader, na Jessica Chastain e no James McAvoy. Uhum. Então, isso já é uma questão que me traz um pouco de desequilíbrio. Outra coisa, eu acho que o filme é tão longo e torna o vilão tão coadjuvante. Ele aparece tão poucas vezes, acho tão pouco, tão preocupado com o filme, com contar essas histórias tão longas de cada um deles e criar essa amizade. Eu também acho que, eu nunca li o livro, mas acho que o foco maior, tirando a questão do terror, seria a força da amizade. Que é uma coisa que a gente já viu em vários filmes. Eu acho que isso é muito legal. Filmes de criança, Conta Comigo, Clube dos 5, tantas outras histórias. E eu acho que talvez seja uma das grandes forças do It. E fica tudo assim, em vez de ele forçar essa relação da amizade, ele muito mais separa cada um dos personagens. Claro, é uma coisa que tá ligada à força do Pennywise. Separá-los para tornar mais fracos e cada um lidar com seus medos. Mas isso torna tudo tão distante e a força da amizade acaba se tornando algo menos representativo. Então eu acho que tem um desequilíbrio nos personagens, tem personagens muito mais interessantes que os outros, e a coisa de separar, além de alongar demais a história, pra mim ficou bem aborrecido. E eu não tive grandes sustos. Acho que é uma coisa que, normalmente pra mim no filme de terror, sempre tem um gostinho adicional. Eu passei em branco, não tive zero. Entendi. Eu acho assim, eu concordo com você que ele privilegia os atores famosos, mas eu acho que, de uma certa maneira, todos têm um certo espaço ali. Talvez menor, ter menos interesse mesmo, nos atores que são menos famosos, até o personagem ficando mais coadjuvante mesmo. Mas eu não me perdi com eles, não. E eu acho que essa questão que você falou da amizade, da relação entre os personagens, eu acho que... Eu até entendo que realmente eles estão mais distanciados, mas eu acho que se justifica, porque eles estão há 27 anos sem se ver, seguiram caminhos diferentes na vida, e eles... tem uma coisa que eles colocam no roteiro, que é tipo que eles meio que apagaram aquilo da memória. Então eles vão se rememorando aos poucos. Então eu acho que essa relação vai sendo reconstruída aos poucos. Mas eu concordo com você. Eu acho que talvez se eles tivessem uma relação mais próxima, o filme tivesse mais... sei lá, funcionasse melhor, não sei direito. Cris? Olha, o que eu sinto também é que na parte que eles estão adultos, as coisas que eu mais gosto são as pequenas referências que o filme consegue fazer em relação ao filme anterior. A coisa do restaurante chinês, a estética do hotel, mais pra frente a luta final com o It e tal. Então, assim, eu acho que quando ele aposta no saudosismo, ele vai bem. Agora, eu fico na dúvida se ele consegue desenvolver legal as questões da vida adulta, assim, não sei. Eu acho que quando ele estava com as questões mais da adolescência, eu acho ele mais interessante. Tanto no anterior quanto nesse. Por isso que talvez na hora que vem as questões de adulto, eu acho que eu gosto do Bill Hader. E dos outros, nem tanto, não sei. Por exemplo, o personagem da Jessica Chastain, não sei se a gente consegue... Você tem... É apresentado o problema dela, né? É tangenciado, mas não sei se a gente consegue chegar, assim, de fato, no problema dela, por exemplo. Então, acho que é isso que... E a parte dos sustos, então... Mas aí isso já é no primeiro filme, né, na série anterior. Já não é um filme que, não sei, não tem grandes sustos, assim. Nesse, pra mim, é o mesmo tipo de medo. Eu sustos, viu? Eu não sei, pra mim é meio escrachado, meio engraçado mesmo, que nem o palhaço. Então, esses pra mim são super óbvios, assim. Aquela coisa de abrir uma cortina, a pessoa não tá atrás de você, sabe? Pra mim, teve. Angélica, quer falar alguma coisa sobre esses temas? Não, eu lembrei, a gente falando dos personagens, eu lembrei do vilão, o Bully, do primeiro, que volta aqui.
E eu não entendi muito a função dele na história. Eu esqueci o nome dele, aquele que... que no sei. primeiro... Pode falar spoiler do primeiro? Pode, Todo mundo pode, teve pode. tempo de ver, né? Que no primeiro mata o pai. Isso, anos Aquele 80. aquele que escreve na barriga do gordinho e tal. Esqueci o nome dele. E ele volta aqui e eu não entendo a função dele. Alguém entendeu? Não, É, nenhuma. Porque ele aparece, beleza. Olha, o que eu acho... Ninguém, nem é, um, nenhuma. Aí, de repente, tchau. é o Henry Powers. Então, O que eu acho é que talvez seja a explicação seja meio que essa, tipo assim, o It chega pra liberar o mal, o Pennywise vem e volta pra tá. liberar o mal. Então, e esse... ali ele O mal encarnado ele aqui liberou nesse o mal moço. ali com o menino que tá... Mas no primeiro, ele é muito mais ameaçador do que agora, né? Sim, porque Muito aí mais. ficou... Ele tem duas cenas, isso né? é A cena que verdade. ele ressurge e a cena que ele entra no final pra causar, né? Exatamente. Basicamente Isso, Ele exato. tem duas cenas, né? É. Não sei, agora eu acho interessante, assim, porque o filme, acho que a Angélica falou, não sei se foi antes ou depois a gente começar a conversar, que é tipo o maior lançamento de um filme de terror. Né? Um filme de terror mais longo. O filme É o mais longo. longo, o mais exatamente, longo assim. já feito, E é impressionante como a gente chegou num momento em que o terror, que sempre foi um gênero um pouco marginal, mesmo quando ele chega nas coisas, ele chega muito, de vez em quando ele chega, sabe? De vez em quando ele concorre ao Oscar, de vez em quando ele vira um puta sucesso de bilheteria. Então ele sempre foi uma coisa muito mais marginal. E agora ele virou uma coisa totalmente mainstream, né? Eu acho que isso tem duas coisas, dois lados para se discutir. Primeiro que tipo, é a valorização do cinema de gênero, então tem uma outra chance para um tipo de cinema que não era, né, não chegava para todo Tão mundo celebrado, e tal. né? Mas ao mesmo tempo existe uma gourmetização, talvez, do terror. Então eu acho que é um caminho meio difícil de encontrar um equilíbrio, que é tipo assim, você manter uma certa coisa autoral e você fazer um produto para um grande público. O que vocês acham disso? Eu acho interessante, a Angélica me lembrou que o filme custou o anterior 35 milhões e faturou 700. 700. Quer dizer, ele já chega, a continuação dele chega como um blockbuster, é claro. Exato. A expectativa é que uma bilheteria que seja parecida com o anterior, né? Logo você investe, esse filme custou o dobro do anterior. Então, quer dizer, o estúdio tá apostando. Praticamente tá já é pouco, né? Comparado com 700 milhões que faturou o primeiro. já Mas custa 70, 10% a do que cobrança faturou. já é... De chegar perto maior, do 1 bilhão, provavelmente exatamente. eles estão na expectativa, né? Então você já tem uma campanha de marketing toda em volta em cima disso. Então realmente é o que o Chico falou. O filme é tratado como um produto do mainstream para atingir o maior número de público possível, porque o filme é vendável como o anterior foi. Eu vejo dessa forma. Por outro lado, estranhamente, um filme tão ligado pro marketing seja tão longo, né? Exato, Que exatamente. normalmente filmes de 3 horas são evitados, né? Só até sexta-feira, que ainda não fechou o final de semana, claro, ele faturou já 76 milhões no mundo todo. Já custou, já pagou o que ele pagou custou. a produção. É. Agora, o marketing não sei quanto Não, foi, o marketing né? deve ser bem muito acima, mais, né? Exatamente. Mas isso põe a gente para pensar também que tipo de concessões, né, os criadores tiveram para fazer, porque de qualquer maneira ainda é um produto, e um produto muito mais valioso e cheio de cobrança em relação ao primeiro, né? Porque o primeiro Sim. não se sabia o que ia fazer. Exatamente, Era agora esse segundo. E assim, assim, é assumir muito risco, né? Porque assim, você vai fazer uma continuação, você vai fazer uma coisa que custou o dobro do primeiro, você vai fazer um filme de 3 horas sobre um palhaço assassino. Então, eu acho que tem culhões envolvidos. Sim, sem dúvida, O fato sem de dúvida. ter 3 horas, né? E Exatamente. vocês lembram bem da série que iniciou isso tudo? A história é bem parecida com a soma dos dois filmes? Tem muita coisa adicional? O It... O It inicial, A né? obra-prima do medo? Isso. Nossa, vi na infância. Eu acho que o primeiro só tem a primeira fase, né? Eu acho que não tem os adultos.
Não, Tem tem eles sim, adultos, tem tem. sim. A gente então reviu Você relativamente, não lembra. relativamente recente, viu né? no lançamento do primeiro, né? No lançamento do primeiro. E eles são bem... A história é bem parecida. Tanto que essas cenas que eu falei aqui, do O restaurante restaurante chinês, o hotel que eles vão rever, ou a lutinha final deles, tudo isso tá lá não lembrava, na desculpa, série. É bem interessante. Essa parte é bem interessante. O que eu acho mesmo é que, assim, são personagens super, sei lá, tem histórias interessantes, é que às vezes agora a gente tem uma situação de que tem alguns atores com mais star power que outros, tal, então você acaba, assim, difícil você não acabar tendendo a ver o filme, né, a partir dessa visão, né, de quem que é mais importante, quem é menos e tal. Mas eu acho que ainda assim são personagens muito fortes, muito interessantes. Talvez o modo da construção, o filme ser tão longo, você acaba tendo tem uns desgastes de narrativa ali em alguns momentos, eu acho. Eu também acho. Vamos politizar um pouco essa conversa. Eu vi uma entrevista com o diretor onde ele dizia que ele comparava o Pennywise a pessoas que têm tendência ao fascismo. Chico Firman. Pennywise pode ser presidente do Brasil. Acho que isso explica um pouco o que ele quis fazer na primeira cena, né? E tal. É por isso que eu quis trazer a politização, porque eu acho que mostra que o filme tem questões políticas aqui ao entorno, digamos assim. Não, porque quando eu vejo aquela primeira cena, ainda acho que foi uma coisa que não faltou eu dizer, eu achei isso, que o filme ia caminhar para esse lado, assim, por um lado meio, abre aspas, político, por causa daquela primeira cena. Não é exatamente o que ele faz, porque ele tem que retomar uma história e tal. Por isso que eu fiquei meio na dúvida de tudo que ele estava querendo dizer. Acho que tem mais a ver com o que o Chico estava assim, de um mal que emana generalizado mesmo. E não necessário, é só naquele momento que ele talvez quis fazer uma pontinha mais política, vamos dizer. É isso? Vocês conseguem ver como uma visão fascista do Pennywise? Vejo, mas ainda não havia pensado sobre isso. Não havia pensado dessa maneira. Mas faz sentido. E não pode dar ideia, porque vão dizer que o balão vermelho é que o cara. Estamos problematizando É demais. invasão É o comunista. palhaço, Sem hein? fim. Problematizando demais. Pois é. Agora, e o Bill Skarsgård? Eu acho muito boa a interpretação Eu dele. gosto. Eu gosto. Sabia acho que aquele muito negócio do boa. olho ele faz de verdade? Faz, né? Eu vi Que ele loucura. Aff. E ele é gatinho, né, na vida real, sem ser Pennywise. Sou mais o irmão, mas tudo bem. Ah, bom. É uma família abençoada, claro, na hora de escolher, né? Mas, Abençoada. você pensa que aquilo ali vira o palhaço? E é engraçado que ele é filho do Stellan Skarsgård e assim, acho que os 4 irmãos são todos atores, né? Então é uma família toda envolvida nas artes. Mas eu acho ele muito bom no coisa. Eu acho que o que ele faz, coloca uns trejeitos ali que são muito bizarros, assim. Eu esperava mais do James McAvoy, mas também talvez o personagem não tenha dado espaço, assim, não tenha tido boas deixas, assim, pra ele também crescer no filme. Pois é, eu gosto muito dele. Eu acho um ator, inclusive, que ele geralmente ele não é muito valorizado. Eu adoro ele, ele tá vindo de um fragmentado, né? Então eu não sei, eu tava esperando alguma coisa que na verdade acaba mais recaindo no... Mas acho que é porque o personagem não deu espaço mesmo, porque eu acho que a grande atuação da turminha mesmo, eu acho que é do Bill Hader. Mas ele tem espaço, né? Ele não. Então, mas não acontece. Não tem acontece, espaço, mas não assim, é um acontece. espaço que é meio de. Sabe aquela mocinha do Manuel Carlos? Ele tá a mocinha do Manuel Carlos nesse filme. mas Não eu tem vou- graça. Vou É que defender. Ele é o escritor, ele tá no triângulo amoroso É, ali. Ele pá. tá ali em tudo. E mesmo assim não mas tem esse destaque como tem mas o Bill Harper. eu vou defender Harper. porque é o tipo de personagem que sempre, coitado, ele é atacado porque ele é o bonzinho. E o bonzinho sempre é atacado. Então o bonzinho, Superman é atacado, Capitão América é atacado. Acho que é isso. Todos. Eu sem graça, assim. Falei, Não é nossa, achei que sem ele ia. graça. Cadê? Qual que foi a graça dele? A graça dele é ser o James ele McAvoy. é o cara que Parabéns. carrega o peso do mundo. É isso. É Georgie. muito difícil carregar o peso do mundo. O cara que não sabe finalizar um livro, sabe? É. Coitado. É o drama Por dele. sinal, falar em finalizar, né? A gente vê a origem do It, né? Do Pennywise, do Pennywise nesse filme 2. E realmente você entende por que o Stephen King tem essa fama de não saber finalizar o filme, né? Porque Coitado. podia ter arrumado um negocinho mais simples, não precisa nem ir muito longe. Aí vai lá, vai um negócio interestelar e não dá muito certo. Mas enfim, é isso. Vamos pro Metavaranda? Vamos.
Cris Lume, qual a sua nota para It, capítulo 2? Ai, difícil, hein? Eu acho que eu vou dar um 5 redondo. 5 redondo. E aí, Angélica? Eu dou 7,5. Dá pra passar de ano. 7,5, passou de ano com louvor aqui na É um Angélica. louvor médio, né? 7,5 pra mim é altíssima. Não, vou mexer quase 10. E aí, Chico? Eu vou dar 6,5. 6,5. Ficou bem longe do seu amor pelo anterior, né? Ah, sim. Eu vou dar nota 4. Nossa. Reprovadíssimo. Reprovadíssimo. Com isso, ele ficou com 58 no Metavaranda e ele está pendurado na varanda, Angélica. Ele não pendurado. despencou e nem ficou na varanda. Ele tá ali pendurado. Pra você ter Melhorou. mais- Raspando. Eu achei que ia ser pior. Ele ficou ali parecido com o IS do semana passada, que ficou com 59, olha aí. Tá bem equilibrado. Encerrado o assunto, It, vamos para o nosso puxadinho da varanda. Chico, você tem algum assunto pra Começa com você, trazer? Michel. Eu vou só aproveitar a carona que nós estamos falando de Stephen King, a gente até já falou bastante dele no episódio 91, quando a gente falou do primeiro It, que está tendo no CCBB, em São Paulo, a mostra do Stephen King. Tá rodando os CCBBs e agora está acontecendo em São Paulo, ela chama-se Stephen King, O Medo é o Seu Melhor Companheiro. Então quem gosta dos filmes dele, ou do cinema que adaptou os trabalhos dele, tem filmes do Kubrick, do Brian De Palma, do Carpenter, do Cronenberg... Sendo que o do Kubrick é justamente o que ele menos gosta. Mas tá lá. O mais diferente, né? Do, Né? do livro. Talvez seja o melhor filme sobre uma obra do Stephen King. Tem Mas Carrie. ele não acha. justamente, Mas ele não acha. Calma que tem Carrie ainda. É verdade, tem Carrie também. Dá pra discutir, né? Dá pra discutir. Aliás, tem uma ceninha do It bem Carrie, né? Tem. Bem Carrie e bem iluminado também, né? Tem ali um... Não, mas eu acho, inclusive, que ele faz referência mesmo. Ele Acho faz, que é isso, né? Proposital. Ele Faz, quer fazer faz. referência mesmo. Tem até o nome do Jack, né? Falado, quer dizer, Sim. tem uma referência grande. Angélica, e você? Ó, eu pensei em muitas coisas, mas Traz eu vou falar tudo. de um filme que eu vi, que vai estrear dia 26 de setembro, que já que a gente tá falando de sustos e terror, o nome é péssimo, tá? Desculpa, a gente não compre Não esse foi você que nome. escolheu. Não foi, não tem nada a ver com isso. Predadores assassinos. Com vários jacarezões. Aí você pensa, ai, sei lá, deve ser um jacarezão radioativo que vira meio Godzilla. Não. Na verdade, a história é gira muito em torno de uma jovem e o seu pai. Eles moram na Flórida. E aí tá rolando um tufão lá, e na Flórida, né, algo muito comum, que inclusive, né, rolou uma ameaça recentemente, e aí o tufão é ameaça por cima e por baixo, porque daí tem o tufão, e eles moram numa casa do lado de pântanos, que tem o quê? Jacarés. Então, eles estão tentando não morrer afogado por causa do tufão, e estão tentando não perder seus membros, porque tem um monte de jacaré querendo comer eles. Que fase, hein? Que faz, difícil a vida. E aí o filme é sobre isso. E a história, enfim, parece meio besta, mas é muito legal. Prende, te dá susto. Você dá uns pulos da cadeira que, olha... O filme é feito pra isso, né? Então ele entrega o que você espera. Legal. Chega sem expectativa. Beleza, eu vou ver um filme de jacarezão. Você toma uns sustos. É divertido. É entretenimento que fala, né? Do entretenimento que fala. Boa. Então, 26 de setembro, finalzinho de 26 de setembro setembro. nos cinemas. Isso. Muito bem. Vamos então partir para aquele outro momento. Cantinho do ouvinte. O Thiago continua aí distante, mas em breve estará de volta. Então, vocês já sabem que pro Cantinho do Ouvinte é só vocês mandarem comentários, críticas, sugestões para comentário no nosso blog, sistemavaranda.com, então no Facebook, no Twitter, no e-mail, sinal de Instagram. fumaça, no Instagram, onde vocês quiserem, entrem em contato com a gente. Nós falamos na semana passada sobre o filme Yesterday e sobre Beatles nos cinemas. Quem esteve aqui com a gente foi a Tatiana Vasconcelos. E o Gabriel Belo fez o primeiro comentário falando que adorou o episódio. Falou que é doente pelos Beatles e foi fantástico ouvir vocês falando mais de uma hora sobre a banda ou coisas que remetem ao grupo. Tive a impressão parecida sobre Yesterday, nos efeitos e nas qualidades. O meu favorito é Febre da Juventude. Ele aproveitou e corrigiu a gente que falamos que Come Together a gente achava que era do Paul McCartney, era Lennon. do John Lennon. Você vê como nós não somos bitomaníacos, Angélica. Você é bitomaníaca? Maníaca, não. Você gosta de Beatles? Mas eu gosto. Que nem a gente, gosto. né? É uma banda que tem um nome quase igual ao meu sobrenome, poxa. É verdade. É verdade. Não tinha como não gostar, né? Angélica Beatles. Eu mesma. O Vander Santos disse: Olá, varandeiros. Na verdade, quero comentar não sobre o episódio em si, mas sobre o podcast em geral, já que esse é o meu primeiro comentário. Sempre que tem um comentário, a gente traz. Estreia. Adquiri o hábito de ir ao cinema sozinho desde muito tempo.
simplesmente porque o cinema faz eu esquecer do mundo. Tanto que quando saio da sessão, geralmente tô perdido no meio do tempo e espaço. É muito louco. E por esse motivo, às vezes assisto filmes tão incríveis e fico sem poder gritar sobre como foi aquela experiência. Já que amigos e familiares são na turma que só vem. Aí ele citou o Marcel, que é aquela pessoa que fez um comentário na semana anterior, hater, dizendo que nada contra e tem até amigos com posições parecidas com a dele. Descobrir o podcast de vocês foi realmente um achado. Sinto a experiência completa. Aprendi as referências. Me sinto até acolhido. Vocês são sensacionais. Parabéns pelo trabalho. Eu sou ouvinte relativamente novo e super fã. Obrigadão pelas palavras, Vander. A gente também vira e mexe e sai do cinema louco quando vai sozinho, louco pra conversar com alguém. E a gente acaba hoje conseguindo se concentrar aqui e falar no podcast. Mas é meio solitário quando a gente tem poucas pessoas que gostam de cinema como a gente gosta, né, Angélica? Sim, não, e eu ainda que não consigo, bom, eu tenho um filho de 3 anos, né, então assim, eu vou ao cinema quando raras dá. vezes, né? Exato, é impossível você combinar cinema comigo, porque talvez eu consiga, talvez não, então eu vou muito sozinha, já há anos, é uma experiência, mas eu gosto também de ir ao cinema sozinha, Eu adoro. né? Eu adoro, ninguém me Também. incomodando, Exato. sabe? Eu gosto de ir ao Exatamente. cinema, não importa se vai ter alguém ou não, é E isso? aí, quer queira, quer não, às vezes é bom você sair do cinema e não precisar pensar. Ah, sim. Não precisar refletir sobre o filme. É uma delícia falar sobre filme. Amamos, por isso estamos aqui. Aham. Mas às vezes é bom você sair. Tá sem liberado, precisar. né? Ah, beleza. Sem a responsabilidade um pouco. Cara, É. tem uma das minhas melhores amigas, que eu não citarei o nome, ela não vai ouvir, mas tudo bem. Ela ia muito pro cinema comigo uma época. E aí acabava o filme, acabava a última cena que eu tava passando o crédito, aí ela virava assim, e aí, quantas estrelas? Puto com isso, sabe? Mano, me deixa, sabe? Aham. Deixa eu pensar no filme. Que estrela pra não estrela, menos importante que já de estrelas que vai dar pro filme, Aí a né? minha resposta pra Dana é, tô pensando. Tô pensando. Ótimo. Mesmo porque tem muito filme que depois a gente acaba gostando mais ou menos, né? Comigo acontece sempre. Não é na hora. Você tem que ainda refletir É, e tal. Não é na hora A que opinião você chega muda, né? Você vai... Exato. Não, e agora com o advento da internet, agora, né, abre aspas, com o advento da internet, às vezes tem umas coisas que você não entende, você vai lá no Wikipedia entender, e aí quando você entende, às vezes é um pouco decepcionante. É. Santo Wikipedia, Cris. E o Lelo Lopes falou: olá pessoal, essa ingenuidade que vocês falaram foi o que mais me cativou em Yesterday. Parece aqueles filmes de sessão da tarde dos anos 80, que você se deixava levar simplesmente porque eram divertidos. E a cena que o Himesh Patel... É Himesh que fala? Himesh? Acho que é Não Himesh. sei, eu chamaria Himesh. Himesh Patel canta Yesterday, minha música preferida dos Beatles. Para os amigos, é uma das cenas mais bonitas do ano. Concordo com vocês que parte do romance deixa a desejar e que ela está deslocada do restante do filme, mas o carisma da história compensa essas falhas. Ele disse que, PS, eu viraria a cadeira para o Himesh Patel se ele estivesse no The Voice. Porque a gente falou que... Eu falei que ele... Achei que ele não cantava muito bem. Quando ele vira a cadeira, isso é bom ou ruim, gente? É bom. É bom. Vamos saber. Você chama pro seu time. Ah, então ele tá a favor. Eu não Tá. nunca vi The Voice, eu sou zero à esquerda. Eu também nunca vi. É, eu também não sou grande. Sei lá, às vezes eu acho que Espectador. virar de costas você nunca nem ouvir, né? Pela TV não ia ser eu isso, acho né? que ele quis dizer, aí você vira a cadeira pra ficar de frente e ver Isso a é, carinha porque daquela eles ouvem de voz. costas. Vou contar pra você, Agora Michel. Eu entendi. Exato. Eles ouvem todo mundo de costas, que a ideia é que você não veja performance nenhuma e você preste atenção só na Agora voz. eu Exato. entendi. E eu vou só trazer mais um, porque o Chico comentou dizendo assim, vamos contratar esse menino no Facebook? Então acho que vale a pena ler esse comentário, né? Se o Chico tá querendo contratar mais alguém pra varanda... Comentário cheio de informações. Vagas Vai ser- abertas? Sério? Então eu vou ler aqui. Thales Salgado. Está ouvindo o programa naquela linha de responder e pontuar mentalmente o que os varandeiros falavam quando acabei sentado no ônibus e decidi ir anotando o que pensava ouvir. Eu acho demais isso. Eu adoro fazer isso também. Até onde sei, a personagem de Ana de Armas, falando sobre o filme dos Beatles, o Yesterday, foi cortada do filme para que o protagonista permanecesse simpático aos olhos do público. Então, temos a primeira resposta. É, do não, ponto que isso aí é a levantamos. cara dessas coisas de faz uma exibição do filme, aí não sei Não o que, rolou. não rolou, a pessoa responde a pesquisa e tal, e aí você sai cortando. É um pouco que a gente discutiu aqui desse novo fenômeno de gravar um filme, de fazer um filme e cortar o personagem depois. Aí ele continua, é bem longo, eu vou dar uma cortada na conversa dele. Ele falou que a posterior união do casal ficaria menos verossímil do que já é, se tivesse rolado um triângulo amoroso, que é o canone das comédias românticas. Diz também que o Himesh Patel cantou e tocou no filme. Ele, inclusive, venceu o papel enviando um vídeo cantando We Never Chance, do Coldplay, uma vez que o próprio Chris Martin foi estudado para participar do filme. A gente já comentou isso aqui sobre o Chris Martin. Na audiência do Chris Martin, Ed Sheeran assumiu.
nos bastidores, ele também foi um dos responsáveis para que as apresentações tivessem o mínimo de pós-produção. As músicas foram gravadas ao vivo, nos mesmos moldes dos Miseráveis. Acho que tem até alguém do departamento de preparação vocal naquele time do filme. Então eu acho que ele foi trazendo muitos e muitos temas debatidos sobre o filme. Quem quiser ler tudo tá lá no nosso Facebook. E no final ele termina por PS, torço pelo episódio 2.0 de Bacurau, spoiler free. Assisti ao filme pela segunda vez ontem à noite e acho que semana que vem estarei lá de novo. Apesar de necessário, eu tenho achado difícil vender o filme para quem vai aos cinemas menos de 5 vezes no ano, sem precisar contar com a trama, mas seguiremos a divulgação. Então acho que a gente vai ter que convocar o Thiago no retorno dele, a gente fazer um bacalhau spoiler free, né, Chico? Bacalhau. Bacalhau, amém. Boa. O bacalhau. Esse ouvinte de vocês pode ser o pesquisador do programa, Não hein? é? Ele fez um longo trabalho, Cheio de né? informação, hein? Gostei. A gente oferece um donuts pra ele, um salário. O café da manhã tá aqui disponível, é isso? É isso. É ótimo café da manhã, amigo. Pode vir. Então é isso. Angélica, querendo Eu. agradecer muitíssimo a sua presença. Ai, eu que agradeço. Foi ótimo tê-la aqui. Amamos. Tô chiquérrima. Especialista em filmes de terror aqui, pelo que deu pra perceber. Entre outras coisas, claro. Várias coisas. Já que vocês fizerem sobre maternidade, pode me chamar. Quando vocês fizerem sobre Baby Shark, pode me chamar. Oba, Baby Shark, eu Peppa quero um episódio Pig. inteiro, hein? Vamos fazer. Especialista em Peppa Pig, é isso. Também, vi bastante. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.